Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Podeis assentar. Nós damos as boas-vindas a todos vocês que vieram adorar a Deus. Todos vocês que vieram buscar uma palavra, vieram louvar ao Senhor. É gostoso. Bendito seja esse tempo de Deus que nós podemos passar juntos. E que você possa sair daqui abençoado, possa sair daqui feliz, com algo colocado no seu coração. Quero que você abra o livro de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 31. Pode ficar sentadinhos mesmo. Tudo que nós falarmos seja feito através da palavra de Deus. Porque essa palavra atravessou séculos, atravessou perseguições, e ela, até o dia de hoje, tem chegado às nossas vidas. Então, é essa palavra que nos edifica, algumas vezes nos exorta, nos ensina e nos direciona. Então, é importante falarmos segundo a palavra de Deus. Versículo 31 do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobre maneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá um recado santo para as nossas vidas. Todos digam amém? Amém. Esse é um dos textos mais engraçados da palavra que eu acho. Porque alguém que não fala, alguém que é surdo e mudo e fala com dificuldade, depois de receber a bênção de poder falar, é interessante você pedir para ele que não fale. Porque seria impossível ele obedecer ao Senhor. Falar é uma bênção. Mas nós sabemos que só fala bem quem ouve bem. Então o falar e o ouvir estão diretamente ligados um ao outro. Se você não ouve bem, você não consegue falar de forma tranquila, de forma compreensível. E quando você tem contato com pessoas que têm dificuldades de audição, você pode perceber a sua dificuldade em falar. O Senhor estava tendo algum problema nesta região, porque nessa mesma região ele encontrou aquele endemoniado jogado no meio do cemitério, no meio daquela podridão toda, e depois de os demônios terem ido aos porcos, a multidão perseguiu o Senhor Jesus e pediu que ele se retirasse dali. E esses milagres estão muito próximos um do outro. Por isso o Senhor então fez o mudo surdo sair do meio da multidão e o trouxe à parte, porque queria abençoá-lo sem que tivesse o problema da perseguição e do mau entendimento. E aí então ele faz o milagre, aparentemente simples para nós, mas muito importante para aquela vida.
Porque a vida daquele homem estava travada, estava fechada. Eu poderia dizer que a vida daquele homem estava lacrada. Porque quando você não ouve, não é apenas o problema da comunicação que está em jogo, mas você não consegue levar para o profundo da tua alma as mensagens que estão aqui no exterior do corpo. E é muito importante você levar para o profundo da alma. No mundo espiritual, há uma diferença muito grande entre ouvir, ou entre escutar e ouvir. Muitos homens e muitas mulheres escutam, mas não ouvem. E a vida é difícil por isso. Porque se nós pudéssemos ouvir todos os ensinamentos que recebemos desde da nossa casa, do nosso berço, nós teríamos muito menos problemas. O problema é que nós ouvimos muito pouco e escutamos muito, perdemos muito de que aquilo possa ser colocado no fundo da nossa alma. O que a palavra de Deus coloca nessa mensagem primeiro é exatamente isso. Abra o teu coração para ouvir mais. Você tem escutado muito, mas tem ouvido muito pouco. O que eu faço para ouvir mais? É liberar mais, sabe? É dispor a sua vida, a sua concentração, o seu intelecto, para permitir que algo mais possa tocar. As vidas, elas ouvem, ou escutam, mas bloqueiam. A própria palavra de Deus é um bloqueio na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade em permitir que essa palavra possa ir mais a fundo da alma. Muitas pessoas vêm à casa do Pai, têm ouvido muitas palavras importantes e não assimilam. E por isso experimentam lutas emocionais, problemas da vida, problema existencial, porque elas não ouvem aquilo que têm recebido. Muito importante é você dar um tempo a Deus, mas é muito importante você permitir que esses louvores e a palavra possa ir mais fundo dentro de você, porque é preciso ouvir e guardar. E é ouvindo e guardando que a nossa vida produz frutos e resultados. Senão apenas é alguma coisa vazia que fica por um tempo. Nós temos uma capacidade de ouvir e por um tempo nós memorizamos isso que ouvimos. Mas ir ao consciente, ir mais profundo da alma, é preciso algo mais. Esse homem estava lacrado. E muitas pessoas estão lacradas. Não porque são surdas, nem porque são gagas ou mudas, mas porque não ouvem, só escutam, não conseguem falar. Numa outra direção também Deus quer nos ensinar a falar mais, não mais do que ouvir. Por isso temos 2 vezes mais de capacidade de ouvir. Mas uma coisa terrível nessa vida é a pessoa muda. Não muda no sentido apenas literal da palavra, mas no sentido mais aplicado desse ensinamento. Alguns de vocês são lacrados para falar. O que é isso? Há um problema sério na nossa vida quando não falamos. A própria palavra de Deus diz que nós precisamos dizer sim e não. E ele diz, o que passa disso é do diabo. É muito importante nós aprendermos este ensinamento do Pai. Abra a tua boca e diga sim ou não. E expresse o que há do teu interior. Quando você ouve, é de fora para dentro da tua vida, da tua alma. E quando você fala, é de dentro de você para fora. Existem muitos de nós que somos tímidos, temos dificuldade de comunicação.
Mas existem muitos de nós que estamos fechados, estamos travados, estamos lacrados. E eu acredito que entre nós hajam pessoas que precisam desta bênção. Por isso Deus colocou no meu coração para falar sobre isso. Quando eu buscava a palavra, o Espírito do Senhor disse assim: fala a paz, para abrirem suas bocas e dizerem palavras abençoadas a seus filhos. Eu tenho visto nesses anos todos de vida, homens com dificuldade de abrir a boca para os seus filhos e dizer alguma coisa, além daquelas próprias do cotidiano. As pessoas têm dificuldade de sentar e abrir a boca. A televisão, que é uma coisa da nossa geração, do nosso tempo, tirou demais essa comunhão entre as pessoas. As pessoas não conversam mais, não dialogam mais, não abrem o coração mais. O que o Senhor quer é que seja esse milagre tocado em nossas vidas. Ache tempo para falar. Há uma dificuldade muito grande de marido e mulher falar. Algumas pessoas acham que já é normal. Se eu estou casado com alguém, não preciso dizer que amo. Se eu estou vivendo com alguém, não preciso repetir que gosto, que é importante. O Senhor quer que mudemos esse padrão. Sabe, da tua palavra saem palavras de consolação, saem palavras de bênção, de esforço, de ajuda. Eu dizia numa das nossas pregações de domingo: abençoa o teu irmão com uma palavra de elogio, abençoe teu irmão com uma palavra de esforço. E hoje exatamente a confirmação disso: abra a tua boca lacrada por bloqueios às vezes de timidez e coisas que tais, mas as pessoas querem te ouvir. Teu filho quer te ouvir. Teus filhos querem que você repita as coisas, quem sabe, que você já esqueceu, que ficaram lá atrás. Nossos filhos crescem, ficam adultos, e nós achamos que não precisa mais, pois os teus filhos adultos estão esperando que a tua boca se abra. Os teus filhos são esforçados com a tua ajuda. Às vezes nos envelhecemos e achamos nossos filhos que não precisam mais, já estão crescidos. Pois a palavra de Deus hoje coloca no teu coração: abre a boca para os teus filhos criados. Abra a tua boca para os teus filhos crescidos e educados. Você ainda é a mãezona, você ainda é o paizão, você ainda é a pessoa importante na vida dessas pessoas. Abra e diga do seu amor. Abra e diga da importância. Abra e diga, faça um elogio, uma consideração, um esforço. As palavras destroem, mas elas levantam. As palavras podem ser derrotas para alguns, mas vitória e virtude para muitos. Eu tenho muito ensinado isso. Abra a tua boca, diga palavras de amor. Nós estamos num mundo muito aflito, nós estamos num mundo muito desprezível, num mundo apertado, num mundo assustado. Quando ouvimos uma palavra de amor, sabe, nós nos centramos, parece que ficamos abençoados com aquela palavra. Somos amados por Deus e somos amados também por alguém. Sabe, produza na tua boca essas palavras, que não são quadradas, nem caretas, nem ultrapassadas, mas são ensinamentos de Deus. Por isso ele disse ao surdo-mudo: abra-te, éfata. Ele disse uma palavra forte ali, rompendo com o lacre. O lacre precisa ser rompido, precisa ser tirado. O lacre está ali oferecendo resistência. O diabo coloca em nossas vidas essas travas, e nós ficamos às vezes travados por toda a vida. Deus tem como importante essa abertura do coração, essa abertura da boca. O diabo tem isso como uma estratégia.
Quando as pessoas não conversam, não se amam, não se convergem, não têm comunhão, não têm harmonia, não se relacionam. A conversa, o diálogo é muito importante na direção de dizer. Vocês têm às vezes travado coisas importantes na vida, por não abrir a boca, por não dizer, por não expressar. Eu tenho uma história da minha vida, da minha adolescência, assim, bastante simples, mas que me causou muitos problemas. Eu tinha 14 ou 15 anos de idade e fiquei apaixonado por uma moça da igreja. Só que eu tinha um problema. Eu não tinha coragem de dizer para ela que eu tinha amor por ela. Porque nos anos 50, 60, o regime da igreja era muito travado, muito fechado, e os namoros eram muito controlados, e só podia namorar para casar. Era algo assim muito... E a família, debaixo de uma doutrina forte, inibia qualquer coisa. E eu não tive coragem de dizer para aquela moça que eu anotava que ela era importante, que no meu coração eu tinha um sentimento bonito. E eu gemia por aquilo. E não consegui falar. Quando eu tive problemas de saúde aos 17 anos e fiquei internado por muito tempo no hospital, conversando com uma amiga comum, eu abri o meu coração para ela e disse: gostaria muito de dizer para a pessoa do meu sentimento. E ela disse: eu prometo de trazê-la aqui. E quando chegou na visita do domingo, finalmente a porta se abriu. E ele entrando, eu disse: vai ser uma bênção, vou poder liberar o meu coração. Só que quando ela entrou com ela o noivo que tinha colocado a aliança no dia anterior. E eles vieram me visitar para contar as boas novas do noivado que tinha ocorrido no dia anterior. Eu me lembro que eu virei na cama para o outro lado. Meu coração se encheu de desespero. E eu nunca pude contar para aquela mulher, para aquela moça, do meu sentimento. Hoje, passado muitos anos, houve um tempo até que os filhos dela, com o marido, uma pessoa muito querida, a filha namorou meu filho. Então um dia, numa brincadeira de um churrasco, né, o próprio marido, muito amigo, brincou comigo, disse assim: você teve uma paixão muito grande, né, por essa pessoa. E eu brinquei com ele, disse: não. Depois eu pensei comigo, eu disse assim: você continua, né, não tendo coragem de expressar algo do coração. Claro que já não tinha mais. 40, 50 anos depois, aquele sentimento se esvaiu no tempo. Mas nem 40 anos depois eu pude dizer: lá atrás eu experimentei esse sentimento. E agora, de cabeça branca, velhinho, já totalmente, né? Eu guardei no coração e é uma história que está registrada na minha vida. Nós passamos pela vida, carregamos frustrações, traumas, feridas, por não abrir a boca e dizer o que sentimos. Deus quer que você aprenda a dizer sim e não. Deus quer que você aprenda a abrir a boca e dizer o que está sentindo. Como que você quer, o que é melhor, sabe, expressar. As pessoas têm medo de expressar. As pessoas têm medo de se expor. As pessoas têm medo de dizer. Eu não direi não, porque não aprendi a dizer não. E o que dirão do meu não? O que dirão do meu sim? O que dirão da minha palavra, da minha atitude? Haverá sarcasmo, haverá, né, má interpretação, ficaria exposto. Quem conhece psicologia sabe que fica no nosso mecanismo psicológico os bloqueios das coisas que nós não conseguimos dizer. O que faz o analista ali esperando horas no divã
é exatamente permitir que aquela pessoa enferma fale. E o grande milagre do divã é exatamente permitir que a pessoa relaxada possa dizer, possa falar. Mas isso não foi a psicologia que descobriu. O Senhor está ensinando neste milagre. Ouve, permita que haja o aprofundamento das coisas de fora para dentro. Abra a tua vida, o teu coração, a tua mente. A própria palavra de Deus diz que nós podemos ver de tudo e guardar aquilo que é bom. O Senhor não quer bitolados. O Senhor não quer pessoas travadas. Sabe? Pesquise, olhe, ouça, se informe. Quanto mais você for informado, mais abençoado você será. Abra o teu coração, permita as emoções que vêm e fale do que você está sentindo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando o coração está cheio, fale, não guarde. Eu me atreveria a dizer que existe muitos de vocês que estão sofrendo porque não têm falado. Estão sofrendo porque não dão uma palavra de rejeição, de repúdio. Eu pregava domingo sobre o desprezo. Quem quiser ouvir essa mensagem de domingo, muito importante, peça o CD para o Paulo, fala sobre o desprezo. E um dos itens diz, para o desprezo, outro desprezo, despreze o desprezo. Não aceite o desprezo. Porque o grande problema do desprezado é exatamente isso. Ele se aceita como desprezado, como rejeitado, e fica então uma vida horrorosa. Na medida que ele rejeita o desprezo, na medida que ele despreza o desprezo, não a pessoa que desprezou, mas o desprezo em si, ele se libera daquele peso. E abrir a boca e dizer, é muito importante. Por isso eu queria dizer para vocês hoje o milagre que operou naquele dia, naquela Decápolis. Queria dizer para você, Éfrata, abre-te, seja rompido de você essa trava, esse bloqueio, porque você precisa desse milagre. Você diz, pastor, mas eu estou doente. Você precisa dessa cura. Você precisa desta cura. Você precisa aprender a ser um pai amoroso. Você precisa aprender. E eu estou falando para você ouvir. E para você guardar. Você precisa romper esse lacre. E abrir a tua boca e dizer às pessoas que você ama, eu te amo, você é importante para mim, você é necessário para a minha vida, eu não vivo sem você. Você precisa ouvir isso. Por isso você precisa desta cura. Porque existem homens e mulheres que cresceram com esses desvios. Olha o que eu estou dizendo, desvios. E não mudam. As pessoas pedem, por favor, fale mais com tuas filhas, fale mais com teus filhos, fale mais com tua esposa, com a tua namorada, com o teu noivo, com as pessoas que estão junto com você, abra mais a boca. Mas ele está criado assim, ele está formado assim, e não consegue retomar. Então eu faço a palavra de milagre, eu retomo a palavra de Deus, rebusco na palavra de Deus, que aconteça na tua vida um milagre que aconteceu em Decápolis, o milagre da abertura dos teus ouvidos para que entre e você realmente possa ouvir, e o milagre de falar. A palavra de Deus diz que ele gaguejava, falava com dificuldade. Quando nós somos abençoados com esse milagre, a princípio falamos com dificuldade. Não é fácil para um pai, para um homem, para uma mulher que não tem este hábito ser tomado por ele. Você vai gaguejar um pouquinho, mas passado o primeiro tempo, passado o primeiro momento,
você vai abrir, você vai se transformar e você vai ser alguém muito especial nessa direção. Eu queria muito que você pudesse receber esta palavra. Queria muito que hoje, nós estamos aqui em 50 pessoas, 60 pessoas, eu queria te abençoar, sabe? Para você falar. Você tem aceito calado muitas coisas. Quem cala consente. Quem cala aceita. Sabe, o Senhor quer que você não seja um briguento, não seja alguém que está sempre convergindo de forma inadequada, mas o Senhor quer que você abra a boca, fale de igual para igual, rejeita, abra o teu coração e fala. Se alguém que você está distante, se alguém que você não tem conseguido contatar, se alguém que você tenha lá algum bloqueio de falar, é hora de chegar, aproximar e abrir a boca e falar. Nem que no princípio você fale a tua amargura, a tua mágoa, depois dissipado aquilo, você possa falar dos teus sentimentos. Algumas vidas não têm coragem de escrever uma cartinha, de dar um telefone, de dar um telegrama, de dizer algo que vai no coração. Você precisa dizer isso. Há pessoas que você ama, que você não tem dito isso. Existem pessoas que estão esperando esta oportunidade de ouvir. E existem algumas bênçãos que não estão chegando a você, porque você não se dispõe a falar. Por isso que o Senhor diz, pedir e dar-se-vos-á. Peça, Ele te dá. O Senhor pode dar sem você pedir? Pode, mas peça. Ele se alegra quando você pede. Ele sabe do teu coração, Ele sabe do teu entendimento, Ele tem capacidade de te entender, mas o Senhor se alegra quando você diz assim, Senhor, eu te peço, e Ele diz, peça em nome de Jesus, e você pede em nome de Jesus, e Ele diz, e eu concederei tudo que você pedir. Agora, de boca fechada, apenas dizendo assim, movimentando a tua cabeça, e ficando em silêncio, em sinal de sabe, não quero brigar, não quero enfrentar, não quero problemas, a tua vida não será abençoada. Eu sei que muitas bênçãos advirão desta mensagem. A vocês que estão aqui ouvindo, está gravando? Então as pessoas que ouvirão pelo CD, que tem andado esse Brasil todo, serão abençoados por essa palavra, sabe? Porque muitas bênçãos você não tem recebido, porque você não tem falado, você não tem pedido, você não tem determinado, e você então aceita o revés, você aceita as derrotas, porque você não tem capacidade de falar. Na minha experiência vivida na minha adolescência, se não fui abençoado, foi porque não falei, e quando quis falar, já não era tempo de fazê-lo. Você deixa de falar na hora certa e depois vai querer falar fora de hora. E quando você fala fora de hora, não tem resultado, você não tem êxito nenhum. Fale na hora certa, abra a tua boca e diga aquilo que o seu coração tem, e não tenha medo de ter alguma atitude contrária. Abra o teu coração. Em nome de Jesus, abra-te. Em nome do Senhor Jesus, abra-te. Amém? Diga assim, está rompido o lacre da minha audição, do meu ouvir e do meu dizer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois você pode se alegrar, porque alguém que disser a você assim, né, não fale nada, fica quieto, né, é uma brincadeira, porque depois que você